Gente, hoje, neste dia tão especial, o Dia da Mulher, nós até podemos observar alguns avanços nessa luta constante pelos direitos da mulher. Mas também nós temos essa plena convicção de que ainda, gente, tem muito que melhorar. Diariamente nós contabilizamos aqui, no Balanço Geral, você nos acompanhando, uma sequência inacreditável de feminicídios, violência doméstica, desigualdade em relação ao gênero, e tudo isso vai afetando a vida das mulheres de forma brutal, cruel, desumana até, muitas das vezes, irreversível. Então vamos agora com a doutora Karina Batista Esposato, vamos conversar com ela, doutora Karina, ela que é coordenadora dos Observatórios Sociais da nossa Universidade Federal. A Karina é doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia e mestra em Direito pela Universidade de São Paulo, USP. Doutora Karina, é um prazer estar com você, muito prazer, seja bem-vinda e, aliás, parabéns pelo seu dia, doutora. Muito obrigada, muito prazer também em participar desse diálogo tão importante na nossa sociedade. Doutora Karina, quais são os avanços que você vislumbra durante toda essa trajetória? Existem avanços? Nós podemos contabilizá-los? Sem dúvida alguma, sim. Desde a Constituição de 1988, que reconheceu a matéria do direito das mulheres, como uma matéria constitucional, com uma matéria de, então, hierarquia perante outros temas também jurídicos, nós passamos, então, por um processo de uma grande elaboração legislativa e também na órbita do Poder Executivo, na organização de políticas públicas com enfoque de gênero. Então, de lá para cá, desde a Constituição de 1988, que reconhece o direito das mulheres como um direito fundamental das pessoas humanas, nós avançamos bastante. Tivemos mudanças legislativas importantes, a adoção de legislação própria, como a Lei Maria da Penha, outras leis que versam, por exemplo, sobre o direito da mulher gestante, sobre o direito à amamentação, sobre a licença maternidade, sobre o convívio com os filhos. Então, nós temos, sim, um conjunto de medidas, sobretudo na esfera legislativa, que mostram avanços nesse percurso. Ainda que, claro, estejamos sempre buscando melhorar, aperfeiçoar, e ampliar os direitos das mulheres na nossa sociedade. Doutora Karina, eu até comentava aqui, numa reflexão, falando, olha, seria até importante, quem sabe, criar o Dia Internacional de Combate ao Machismo, porque esse machismo arraigado, esse nosso machismo, nós homens, precisamos mudar também. A nossa consciência, ela precisa ser alterada. O que pode ser feito efetivamente nesse sentido, doutora Karina? Bem, essa é uma questão da maior relevância. Eu compartilho também dessa opinião, de que muitos dos problemas que as mulheres vivenciam nas suas vidas devem-se ao machismo estrutural, às violências simbólicas e cotidianas que nós mulheres sofremos. Então, é muito importante, por um lado, compreender que as violências que acometem as mulheres hoje, elas estão concentradas muitas vezes na violência familiar, na violência sexual e nessa violência simbólica, do machismo, da misoginia, de uma certa narrativa e de um discurso de que talvez as mulheres sejam culpadas por algum tipo de violência que elas mesmas venham a sofrer. Ou ainda a presença, infelizmente, de uma mentalidade, de uma ideologia, de uma suposta superioridade masculina em relação às mulheres, o que é algo que também precisamos enfrentar e desconstruir. Quando a gente pensa nos direitos das mulheres e na proteção dos direitos de mulheres, nós protegemos a família como um todo. É muito importante compreender isso. Garantir o direito de uma mulher é garantir o direito de toda uma família, até porque nossas famílias são majoritariamente chefiadas por mulheres. Então, de um lado, nós temos que combater esse machismo ainda presente na nossa sociedade, do ponto de vista cultural. Isso passa pela educação, pela sensibilização, pelo debate constante, pelo diálogo, inclusive pelo que estamos fazendo aqui, e também passa por nós mesmas mulheres, na educação dos nossos filhos, nas formas de se relacionar,
e também pautar isso com relação à masculinidade ainda tóxica, né, na sociedade brasileira, padrões ainda de masculinidade que acham, né, que propugnam, que preconizam uma suposta superioridade masculina, quando, na verdade, os gêneros se complementam, né? A vida humana ela é plural, ela deve ser livre, ela deve ser igualitária, ela deve garantir as diferenças, né, e não buscar que haja uma sobreposição, né, de um gênero sobre outro. Doutora Karina, eu via de regra, noticio aqui feminicídio e a justificativa para esses suspeitos de feminicídio é a mais absurda, fico completamente indignado. Ele diz assim, não, olha, eu agi dessa maneira, eu tirei a vida dela porque eu não aceitei o fim do relacionamento. Eu te pergunto, de onde vem essa origem tão agressiva, tão cruel do homem brasileiro e também, consequentemente, se há alguma estratégia no sentido da mulher evitar esse tipo de tragédia pessoal, doutora? Sim, é uma questão importante do ponto de vista da forma como a visão, sobretudo relacionamentos afetivos, amorosos, né, onde há uma visão de posse, de propriedade do homem sobre a mulher. Isso vem, né, das nossas origens, até porque no próprio direito romano, se a gente relembrar, a mulher ela era propriedade, né, do marido. Então, isso passa por uma mudança que é muito lenta, que a gente estamos nesse processo de alteração dessa visão de propriedade, né, de posse e de inaceitação quando há uma ruptura, né, do relacionamento. A mulher precisa estar atenta, todos nós, né, precisamos, mas sobretudo as mulheres, porque estatisticamente isso vem se mostrando mais frequente, nós mulheres temos que estar atentas a esses padrões de relacionamento, que visam cercear a liberdade, que visam cercear a individualidade da pessoa. E uma evidência, né, hoje já é uma evidência científica, de que as agressões sofridas por uma mulher, que podem culminar num feminicídio, elas sempre acontecem num crescente de violência. Ou seja, muitas vezes começa com um grito, um empurrão, depois alguma coisa, quebrar alguma coisa dentro de casa, danificar objetos pessoais da mulher. Então, a partir desse padrão, começa a haver um padrão de violência que, infelizmente, vai se agravando ao longo do tempo. Então, as mulheres precisam estar atentas e, diante da primeira manifestação de violência, né, e de ameaça à integridade física ou psíquica, a mulher precisa se manifestar, se posicionar, se defender e, eventualmente, até realmente apresentar uma denúncia, não é? Procurar as redes de apoio e de denúncia, o 180, que ainda é um instrumento de busca de resolução, né? Inclusive denúncias anônimas podem ser também levadas ao conhecimento das autoridades. Então, isso é extremamente relevante. Quer dizer, diante de qualquer comportamento que viole ou possa violar a integridade física, psíquica da mulher, ela já deve se posicionar, se autoproteger, buscando nas redes de apoio e nas autoridades essa proteção. E, para além disso, é importante dizer, né, que as medidas protetivas, essas que são já, né, aplicadas diante de uma situação de ameaça, de uma situação já de grave suspeita de ameaça, têm se mostrado medidas importantes na prevenção do feminicídio, não é? Porque ainda mostra-se assim, muitas mulheres que hoje ainda sofrem, morrem assassinadas, muitas delas não chegaram a sequer solicitar uma medida de proteção. Então, isso mostra que o sistema precisa ser acionado pelas mulheres, e essa é uma forma de se proteger e de se defender dessa violência. Doutor. Então, são muitas frentes, né? Muitas frentes de enfrentamento. Doutora Karina, eu preciso agradecer demais você ter nos concedido o seu tempo tão precioso. Muito obrigado por uma entrevista tão esclarecedora e, mais uma vez, feliz Dia da Mulher. Doutora Karina, muito obrigado e boa tarde.